Olá, você, querido aluno que vai fazer concurso público, precisa da redação, especialmente você que vai precisar de CESP Brasília, ou SEBRASP, como preferir. A gente tem observado, e eu estou fazendo esse vídeo para isso, instruir você a entender como funciona a avaliação de uma redação em prova de concurso público. Isso aqui é importantíssimo, tá? Então, antes que eu me esqueça, meu nome é Ricardo Russo, professor de língua portuguesa, jornalista. Dá um joinha aí, ajuda o prof. Te inscreve no canal se você ainda não se inscreveu. A gente trata aqui especialmente de concurso público e, em especial, a redação, a produção textual, que hoje é o grande problema. Então, eu preciso fazer algumas instruções e eu quero mostrar para você a régua de correção CESP, como funciona a CESP, fazer comparações com outras bancas, mas, sobretudo, eu quero mostrar para você como funcionam as correções de redação, as avaliações de redação ou discursivas em provas de concurso público, em provas de concurso de massa, que é um trabalho muito diferenciado do que, por exemplo, no tempo que eu dava aula em ensino médio, cursinho pré-vestibular. Concurso de massa é outra coisa. Então, como funcionam essas regras? Que olhar terá esse avaliador? O que interessa para ele? Porque se você está entrando nesse jogo, você precisa conhecer as regras do jogo. E eu tenho, hoje mesmo, eu estava aqui envolvido com vários alunos fazendo recursos judiciais e administrativos, etc, etc. Então, eu tenho trabalhado com candidatos com formação, por exemplo, na área do direito, são bons produtores textuais, mas desconhecem algumas coisas muito básicas na redação e isso acaba tirando pontos que vão ser decisivos para os candidatos. Então, eu vou dar, rapidinho, vou dar um spoilerzinho para você, tá? Olha só, pego candidatos na área do direito, por exemplo, que fizeram e querem fazer recursos, etc, etc, eu vou olhar o texto dos candidatos e observo alguns erros muito básicos que os candidatos fazem no seu texto, o que mostra que esse candidato ele desconhece esse tipo de texto que se trabalha em prova de concurso público. Gente, é outra coisa. Quando você está fazendo uma redação, um texto de 30 linhas, 40 linhas, para uma prova de concurso público, vê bem, você não está fazendo uma tese, você não está fazendo uma dissertação, você não está fazendo um mestrado. Então, é um trabalho muito pragmático e superficial. É isso que você precisa entender. Muitas vezes os candidatos dizem assim, mas eu não achei que fosse tão superficial a análise. Você imagina que quem vai corrigir seu texto, o quê? Um doutor, um pós-doc que vai corrigir seu texto? Não. Não é isso. Então, é um avaliador que tem prática em avaliar redações em prova. O cara tem que ter prática. Não adianta ser só professor ou ser só advogado. O cara tem que ter prática de saber avaliar concurso de massa, porque ele vai corrigir um número enorme de textos ao longo do seu dia. Então, ele tem que ter um método, ele tem que ter prática, tem que estar treinado para isso. É um perfil de profissional muito à parte. Eu trabalho nisso há mais de 30 anos, então eu conheço muito bem como isso funciona. Legal? Então, a primeira coisa que a gente tem que observar, eu pego o texto de uma advogada, uma candidata que tirou uma nota regular, um 7 em 10, né, um 70% de aproveitamento. A gente observa, por exemplo, como as ideias estão desorganizadas, não é? Como o candidato responde de uma maneira espontânea. A primeira coisa que o avaliador vai fazer, ele vai pegar aquele candidato que organiza a estrutura do seu texto com aquele que faz o rascunho de maneira espontânea, como se estivesse baixando um espírito, né? Baixando o espírito do Machado de Assis, e ele está psicografando alguma coisa. Legal? Então, a primeira coisa que eu tenho que diferenciar o texto estruturado daquele texto que não é estruturado. Por quê? Porque na maior parte das vezes, o candidato, ele pensa que português, professor, corrige meu português, o português está vinculado só à crase, regência, concordância, vírgula, pontuação, quando a organização do texto também faz parte do texto. Então eu tenho de saber estruturar, eu preciso planejar o que eu vou colocar em cada um dos parágrafos. Vamos dar um nome para isso? A paragrafação. Então, a construção do parágrafo faz parte da estrutura do texto. Isso não tem nada a ver com crase, não tem nada a ver com concordância, legal? Mas tem a ver com o planejamento do texto. Então, não pense você que, pelo fato de você ter estudado os assuntos, o conteúdo programático da prova, de você conhecer bem os assuntos, que você vai conseguir produzir um texto bem feito, se você não conhece a estrutura do texto. Ou explicando de outra maneira, a avaliação de um texto, ela trabalha em dois paradigmas bem diferenciados. Um é o conteúdo, aquilo que eu estudei do conteúdo programático, e o segundo é a forma. E os dois são interdependentes. Não adianta você apenas conhecer bem o conteúdo, estudei
todo o conteúdo para fechar o conteúdo, como vocês gostam de dizer, se você não conhece a forma, como se estrutura um texto daquele gênero. Legal? Então, é essa forma que é o problema desses candidatos que têm um bom domínio de conteúdo, são advogados, estão estudando já há bastante tempo para a prova de concurso público, mas não conhecem a forma. Aí eu pego o texto da candidata, eu vejo que é um texto espontâneo, porque os parágrafos assim são soltos, você vai e volta no assunto, como se fosse, a gente chama isso de circularidade, né? Como se fosse o cachorro tentando morder o próprio rabo. Ele vai e volta, não tem objetividade. Ou faz parágrafos de desenvolvimento com 3 linhas, como eu peguei agora, hoje mesmo. 3 linhas, gente, não treinou. Se tivesse 5 linhas comigo, já tinha aprendido isso. Não pode fazer um parágrafo de desenvolvimento com 3 linhas. Não pode fazer parágrafos, nenhum parágrafo no seu texto pode ter apenas um único período. Não pode. Os parágrafos de introdução e conclusão têm que ser menores que o desenvolvimento. Isso é básico, gente, isso é elementar. Se você está me olhando assim, eu não sabia disso, é porque você não sabe o básico elementar de como é a estrutura de um texto dissertativo. Isso vai descontar pontos. Agora, como isso é descontado em CESP? CESP separa as duas coisas. Uma coisa é a parte de desvios gramaticais, que é objetiva no texto, quer dizer, você tem um erro de vírgula, tem um erro de vírgula, tem um erro de crase, tem um erro de crase. E CESP vai dizer em que linha houve esse erro. Né? E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, de todas essas bancas, CESP é a mais transparente em relação a isso. O resto é uma confusão. Legal? Então, você pega a CESP, você vai ver lá, na linha 11 tem um erro de grafia, eles separam 2 tipos de desvios, que é muito comum se fazer isso em avaliações de concurso de massa, né? São os desvios de grafia. O que é um desvio de grafia, professor? Ortografia. Então, se escreveu com a letra certa, é cedilho, o cara botou 2 S, separou a sílaba corretamente, uso do hífen corretamente e a acentuação gráfica, tudo isso está dentro do pacote da ortografia. Então, ele separa a ortografia do resto. O que é o resto? A morfossintaxe, a morfologia mais sintaxe, que é o uso da vírgula, regência, concordância. Legal? Então, ele separa em dois tipos, né? Então, ali são os desvios. E o que eles fazem? Eles têm uma conta muito personalizada para fazer esse desvio. Tá? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês, eu acho que eu tenho aqui para mostrar para vocês. Tá aqui, ó, vou aumentar um pouquinho, deixa eu aumentar, pera lá. Eu vou pegar esse caso aqui, tá? Olha só, olha que bonitinho que é isso aqui, tá? Para você entender. Então, isso aqui dá conta do que a gente vai chamar da transparência do processo. A CESP é a melhorzinha de todas nesse sentido. Então, olha bem. Ó, aqui você tem aspectos microestruturais, né? O que é a microestrutura do texto? É quando a gente desce o olhar para o detalhezinho da gramática, legal? Então, aqui você vai ver que tem grafia e morfossintaxe. Legal? Aí tem também a questão da adequação ao vocabulário, né? E aqui você vai ter, por exemplo, o número de erros e as linhas. Isso aqui teve um número de erros bem substantivo, como você está vendo. São 23 erros. Ora, 23 erros é o número de erros. Dependendo do concurso, esse número de erros é multiplicado por uma variável. No caso aqui, geralmente é 4, 3, 2. No caso do TSE, por exemplo, foram 10, ou seja, o número de erros multiplicado por 10 dividido pelo número de linhas. Como esse candidato escreveu 30 linhas, então se pegaram esses 23 erros, se multiplicou por 4, que foi o caso do TRF6, legal? E se divide pelo número de linhas. Então você vai ver que a nota dele era para ter sido 10,25, mas ele perdeu mais de 3 pontos na parte de gramática. Aí você vai dizer, mas é pouco a parte de gramática, perdeu 3 pontos. Esses 3 pontos vão ser decisivos na classificação dele, porque o que a gente tem observado hoje em relação às redações? Que um pontinho, 0, não sei o quê, já muda substancialmente a classificação. Então, todo detalhe é importante. Bem entendido? E aí você pega o candidato que faz o seguinte, olha só, como aconteceu, eu já vi agora, né? Eu deixei para o final a redação. Cara, isso é primário, meu amigo. Como é que você... A redação é o momento que você vai construir o texto. A redação vale, por exemplo, para quem vai fazer MPU, prova em maio, MPU, 40 pontos em 120. 1/3 de tudo vai ser a redação. Você não pode deixar isso para o final, porque é um momento que você vai ter que construir ideias. E você não vai construir ideias depois de ter feito uma prova objetiva e estar cansado. Então, a redação tem de ser
ou tem de estar entre as primeiras coisas que você vai fazer. Você vai fazer a redação, vai deixar a redação descansando para depois passar limpo, depois de uma hora e pouco, você vai fazendo a prova objetiva e volta. É assim que se faz. Se você deixar para o final, corrido, a letra vai estar horrível, você vai ter rasuras, é óbvio que você vai perder pontos, e vai perder pontos, e qualquer pontinho vai mudar toda a sua classificação. Então, a redação jamais pode ser deixada para o final. Você jamais pode ir fazer uma prova de concurso público, uma redação, sem ter treinado, sem ter feito algumas redações para ver como é que você estava e que erros você está cometendo. Se você não fez nenhuma redação e chegou lá seco, provavelmente você não vai conseguir a aprovação. Por quê? Porque hoje a redação, para se conseguir a aprovação, você vai ver que é mais de 80% de aproveitamento. Dependendo do cargo, chega a 88%, 90% dos cargos mais cobiçados, você precisa ter 90% de aproveitamento. E ninguém consegue 90% de aproveitamento sem ter treinado. Ou seja, ter 70% de aproveitamento na redação não credencia você a conseguir a sua aprovação. Claro que depende de uma série de variáveis, mas você precisa ter essa meta. Logo, quando você estiver estudando redação, você precisa ter a parte teórica, você precisa ter a parte prática, aí que você vai fazer comigo o curso. Vou deixar aqui na descrição o curso. Você tem material teórico, você tem toda uma base teórica, aulas gravadas, que vão mostrar como é que se faz uma dissertação para qualquer concurso, uma dissertação. Depois você vai treinar de acordo com os temas e os critérios de correção do seu concurso, por óbvio. Né? Você vai treinar, então, a parte de teoria e prática. E você vai ver que um mês fazendo redações, um mês que você pega aquela parte, então você resolve isso definitivamente e vai conseguir um nível de aprovação que é ter 90% ou mais de 90% de aproveitamento. Legal? Isso é treino. Gente, não existe milagre. Então, de novo, o que acontece? A parte, deixa eu voltar aqui para a CESP Brasília, né? Então, existe essa parte objetiva que é a sintaxe, a morfossintaxe e a ortografia. Muito bem. Mas existe um outro critério de nota, que é a parte de conteúdo. Bom, aí a parte de conteúdo, sempre CESP trabalha com uns enunciados, né, com 3 afirmações, e aí ele vai distribuir, já coloca na prova, que eu acho bem legal o CESP Brasília, porque já coloca na prova quanto vale cada um dos itens, dos 3 itens, bem diferente da Cisgranil, que coloca aleatoriamente, você não sabe nada, quanto vale, o que foi descontado, sabe nada, então não tem a motivação, por isso que a galera entra com recurso judiciário, porque não tem a motivação do ato administrativo, né, precisa ter essa motivação, que é a justificativa. Então você vai ver que esse candidato aqui perdeu. Outra coisa importante, ó, CESP coloca pontuação sempre na apresentação, e na apresentação você tem que tirar a nota máxima, você não pode perder ponto porque escreveu, deixou para o final lá, escreveu com um monte de rasura. Isso é um absurdo, você não pode fazer isso. Por isso tem que estar entre as primeiras coisas, você passar limpo, com calma. Tem gente que quer escrever direto, não tem, vai perder pontos ali. E esse ponto aqui é decisivo. Ou seja, se você continuar agindo assim, você está perdendo seu tempo, seu dinheiro. É isso, disso que nós estamos falando. É isso que você quer? Bom, então tá, vai continuar sendo teimoso. Então vai lá, olha só, valia 1 pontinho a apresentação. Ele perdeu metade da nota, então já perdeu 0,50. Esse 0,50 pode ser decisivo para ele, né? Depois, ele vai perder pontos aqui também no primeiro item, ó, no item 2.1, depois no item 2.2, e quando ele vai fazer o recurso administrativo, ele vai pontuar um por um, vai ver onde perdeu e ver de que maneira pode resgatar essa pontuação aqui, né? Por exemplo, no último item aqui, o candidato não ganhou nenhum ponto. Legal? Bom, mas agora, olha só, essa pontuação, que são os quesitos avaliados da macroestrutura, os aspectos macroestruturais, como chama a CESP, que são os aspectos de conteúdo. Dentro desses aspectos macroestruturais, entra a clareza e a coesão, que são componentes subjetivos. Então, a organização do texto, o planejamento do texto, os mecanismos coesivos, a clareza da sua frase, tá bom? Tudo isso faz parte do componente de conteúdo do seu texto, né, em CESP Brasília. Então, não adianta você dominar o conteúdo se você não tem um bom planejamento, se não sabe estruturar um parágrafo, se você não conhece mecanismos de coesão, porque você vai perder pontos em conteúdo por causa disso. Então, é assim que funciona a CESP. CESP é essa parte mais subjetiva da nota. Clareza, coesão, coerência, paragrafação, estrutura do texto dissertativo, entra em conteúdo. E na parte de gramática, é a parte de morfossintaxe e a parte de
desvios ortográficos e entra também a questão do vocabulário, né, específico da área, né? Se for uma questão discursiva, esse vocabulário específico da área. Bom, é muito importante que você conheça esses mecanismos, como eles funcionam, para você não errar mais, para você conseguir seu aproveitamento. Então, vou deixar na descrição do vídeo para você o meu curso de português em foco, que é o curso de redação, legal? Com correção de texto feita por mim, sou eu que faço tudo. Tudo é trabalho artesanal, meu querido, não é inteligência artificial. Não adianta mandar para os cursões da vida que vai ser inteligência artificial que vai corrigir sua redação, você está perdendo seu tempo. Eu vou corrigir, vou dizer para você, você está errando isso. Então, eu peguei agora um candidato que ele tem um erro recorrente, ele não sabe usar, ele quer indefinir o sujeito lá, percebe-se, bota aquela partícula C, né? Que é uma voz passiva. Percebe-se tal coisa, nota-se tal coisa, mas ele não faz a concordância correta, né? É uma voz passiva e ele não faz a concordância correta. Então, ele teve o mesmo erro várias vezes ao longo da redação. Se ele tivesse treinado um pouquinho, ele teria diminuído a incidência desses erros. E isso ia fazer total diferença para esse candidato. Então, o que a gente nota de um modo geral? A teimosia do candidato em não treinar a redação, em evitar a redação como se estivesse fugindo do dito cujo, né? Vou até bater na madeira aqui, né? Tem que fugir do dito cujo. Gente, ou você enfrenta o dragão, ou você vai ser consumido por ele, não tem jeito, ou você enfrenta a redação e encara isso, legal, não adianta ficar estudando, baixando videozinho, estudando só as questões objetivas, baixando videozinho, vendo como é que se corrige uma redação, se você não praticar a redação e não verificar quais são os seus erros, com um professor que vai avaliar e vai fazer uma longa exposição dos seus erros e mandar que na próxima redação você não erre isso, aquilo, mandar recadinhos para você, para monitorar o seu trabalho. Isso vai dar um crescimento rápido no seu texto e gratificação, porque você vai melhorar substancialmente a sua nota e vai se preparar para qualquer concurso, né? Porque a redação está hoje em todos os concursos, tá ligado? Então, dá um joinha aí pro prof, te inscreve no canal, vai, e manda as perguntinhas aí. Tamo juntos?